E ser enfermeiro aqui é muito gratificante. Você realmente faz tudo aquilo que você aprendeu na faculdade. Eu sou a enfermeira Lisiane Linares, mestre pela Unirio e conteudista do aplicativo Nursebook. Nós estamos aqui para comemorarmos a 3ª semana do mês da enfermagem. E o tema escolhido é Enfermeiros pelo Mundo. E por conta disso, nós vamos conversar um pouquinho com a enfermeira Ana Luísa. Ana, conta um pouquinho para a gente como é ser enfermeira fora do Brasil. Eu queria agradecer o convite. Meu nome é Ana Luísa, eu me graduei pela UF, fiz o mestrado pela UF também. Conheço a Liz porque nós trabalhamos juntas e estou trabalhando nos Estados Unidos há 1 ano agora. Eu vim para cá, essa minha história é um pouco diferente da história da maioria dos enfermeiros que vêm do Brasil para cá, porque eu fiz, há muitos anos atrás, eu fiz um processo seletivo para ser enfermeira aqui. Só que aí aconteceu que veio a crise econômica em 2009, e aí eu tirei minha licença, coloquei minha licença na gaveta e fiquei aguardando até uma nova oportunidade. E aí, cerca de 2 anos atrás, eu decidi fazer uma mudança na minha vida e decidi que eu ia tentar essa vida de enfermeira no exterior. Ana, conta pra gente como é que é feito esse processo de validação, porque essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Como é que eu não falo inglês? Será que eu consigo? É muito difícil? Conta pra gente as etapas que são necessárias para o enfermeiro conseguir validar esse diploma. Primeiro, você tem que dar entrada em um órgão que vai validar as suas credenciais do Brasil. Então, existem alguns órgãos que fazem esse tipo de trabalho para os enfermeiros de outros países. Um deles se chama CGFNS, tem um outro que se chama WES, tem alguns que fazem esse tipo de serviço. Eu fiz pelo CGFNS. O que acontece? É uma relação entre o CGFNS e a sua universidade. Então, você dá entrada, né, paga uma taxa para esse órgão e ele manda uns documentos para a sua universidade para que a sua coordenação preencha, de acordo com as disciplinas que você cursou, a carga horária de cada disciplina, teórica e prática, para ver se tudo isso se adequa à enfermagem daqui dos Estados Unidos. Depois que esses documentos vão para um lado e vão para o outro, às vezes eles pedem mais alguma informação. Então, quando você dá início a esse processo, é bom que você converse com a coordenação do seu curso de enfermagem, porque para avisar que vão chegar esses documentos no seu nome, e são documentos em inglês, então você pode precisar ajudá-los em algum momento, né, a preencher, e você pode até antecipadamente já solicitar as ementas das disciplinas que você cursou, porque você vai precisar de tudo isso descrito para você preencher os documentos que o órgão daqui solicita. Então é importante a pessoa participar de todo esse passo a passo para fazer um intercâmbio aí entre um órgão e outro, né? Isso, exatamente. Porque o que acontece muitas vezes nas universidades no Brasil, nem todo mundo fala inglês. Então, quando chegam esses documentos em inglês, às vezes a gente precisa ajudar, fazer uma tradução, alguma coisa para ajudar a preencher esses documentos. E é preciso que eles sejam preenchidos bem corretamente para evitar essa ida e vinda de documentos. Entendi, Ana. E esse processo todo entre a universidade e esse órgão escolhido dura em média quanto tempo? Dura mais ou menos uns 6 meses. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas a média é de 6 meses. Não é um processo rápido. Mas nesse momento, nesse período de 6 meses, quando você já decidiu que você quer ser enfermeira aqui nos Estados Unidos, você pode aproveitar esse período para já ir estudando para as 2 provas que você vai precisar passar, que é a segunda etapa. Uma dúvida, Ana. Esses documentos eu preciso enviar todos em inglês ou não? A universidade ela tem que mandar esses documentos traduzidos ou não? Ela te manda em português e você manda para algum tradutor para poder enviar depois para os Estados Unidos? Não, geralmente os documentos já são enviados pelo órgão aqui dos Estados Unidos. Então eles já chegam no Brasil em inglês. E a universidade precisa preencher em inglês. Então, por isso que tem que, às vezes, dar uma ajuda. Algumas universidades já têm o costume de fazer isso. Universidades grandes
já têm o costume de fazer isso, de preencher documentos para universidades fora. Cada vez mais, eu acho que tem pessoas do Brasil indo fazer mestrado, doutorado fora. Então, acaba que os cursos de graduação estão se familiarizando cada vez mais com esses documentos. Mas eles são todos em inglês. Eu acredito que só as ementas a gente só precisa mandar em português, não precisa traduzir todas as ementas, mas a universidade precisa preencher em inglês. São passos cuidadosos que aí o enfermeiro tem que abordar, né? Tem que ter cuidado para fazer todo esse meio de campo aí para não sair nada do controle. Nessas etapas, durante essa etapa aí que você teve um insight de querer sair, quando você se deparou com a realidade do que você teria que fazer, né? O que você de cara achou que seria a maior dificuldade, né? Passar no exame de validação, né, que é o NCLEX deles, lá dos Estados Unidos, que todo enfermeiro valida, né, mesmo enfermeiro que é formado lá, depois de se formar, ele tem que fazer esse exame de validação da carteira de enfermagem, né? Ou você teve que fazer alguma prova de proficiência em inglês? Como é que funcionou, Ana? O que você achou mais complicado? Então, tem duas coisas que são importantes no processo. Uma delas é você saber que tem um tempo, né? E esse tempo, às vezes, pode ser longo. Em geral, entre você tomar a decisão de morar fora e trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos, até você realmente chegar aqui, esse tempo é entre 1 ano e 2. Então, é um tempo que você tem que saber que você está percorrendo um caminho e não desistir no meio, porque depois vai valer a pena. E tem uma outra coisa que esse tempo ajuda, que é você passar nas duas provas, que são a próxima etapa do processo, né? Tem 2 provas que a gente precisa fazer para trabalhar aqui como enfermeira. Como a Liz falou, uma é o NCLEX. O NCLEX é uma prova como se fosse a prova da OAB no Brasil. Todo enfermeiro, para exercer a função de enfermeiro nos Estados Unidos, precisa fazer essa prova para dizer que está licenciado para trabalhar como enfermeiro. Mesmo os enfermeiros que são formados aqui, nos Estados Unidos. E essa prova, o que acontece é que é um pouco diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Primeiro, porque o enfermeiro aqui ele tem muita autonomia e muita responsabilidade, um pouco mais do que no Brasil. Na verdade, o que a gente aprende no Brasil, você realmente coloca tudo em prática aqui. Então, a gente tem que se aprofundar um pouco nos estudos e, às vezes, até a tomada de decisões do enfermeiro aqui é diferente do que seria no Brasil, até por essa autonomia que ele tem. Então, a prova do NCLEX, na minha opinião, é a parte mais difícil do processo. Mas não tem nada que seja assim tão difícil para a gente. Primeiro, porque o nosso currículo é muito similar ao currículo daqui. Voltando lá para a parte das credenciais, Liz, quando ocorreu toda essa parte das credenciais, eu só tive que fazer 2 cursos online para igualar o meu diploma brasileiro ao diploma aqui do enfermeiro dos Estados Unidos. Então, o nosso currículo é bem similar, pelo menos da minha universidade, que foi a Universidade Federal Fluminense. Você se lembra mais ou menos, Ana, de quantas horas eram esses cursos? Eram cursos curtos, de, não sei, não mais do que 3, 5 horas. Depois você faz uma prova. Tranquilo. Muito tranquilo. Depois você faz uma prova ao final do curso, que também não era difícil. Eu fiz 2 cursos, um foi de CCIH, e um foi de abuso infantil, que é uma coisa aqui que é a responsabilidade de todo profissional grande de saúde. Se você vir algum sinal, você é obrigado a reportar. Então, são 2 coisas que, na época, eu precisei fazer, esses 2 cursos online. Fora isso, tem a tomada de decisões. Então, e a prova do NCLEX é com tempo. Então, é uma coisa que você tem que se preparar. Mas, hoje em dia, tem muitas formas de você se preparar. Né? Tem não só assim, tem diversos vídeos no YouTube ensinando como você fazer a prova, falando sobre cada tópico que cai no NCLEX. Olha! Tem livro com as perguntas do NCLEX, perguntas e respostas. Na época, eu participei de um projeto piloto que trouxe 2 enfermeiras para fazer um curso preparatório para o NCLEX aqui na cidade de Nova York. E aí, o curso chama Kaplan.
E esse curso tem esse preparatório que até tinha enfermeiros americanos fazendo. Era eu e mais duas que não éramos norte-americanas aqui. E aí é um curso preparatório para o NCLEX, para você treinar. E nesse curso, o mais legal é porque os módulos que você tem um curso enorme online também. Então você vai fazendo provas e você vai vendo no que você está indo bem e no que você não está indo bem, para você tentar focar no que você não está indo bem. Você consegue acompanhar a sua progressão, assim. Exatamente. Você consegue ver qual é a sua deficiência. Exatamente. Eu não estou me saindo bem em farmacologia, porque ele aparece lá quanto que eu estou errando ou acertando. Exatamente, o curso é muito bom, assim, eu até, quem tiver a oportunidade, né, eu não sei se tem como você comprar só a parte online, porque até se tiver e você puder fazer do Brasil, eu recomendo, porque o curso online é muito bom, tem vídeo de aulas e tem milhões de questões de todas as disciplinas. Em média, Ana, quanto tempo você estudava por dia ou por semana? Como é que era a sua rotina quando você falou, não, agora eu vou prestar a prova do NCLEX? Quantas horas por dia eu tenho que me dedicar para passar nessa prova? Estudei bastante. Assim, eu trabalhava, né, como enfermeira, então eu trabalhava, em geral, 3 plantões de 12 horas no Brasil. Por semana? Por semana. E aí, nos outros 4 dias que eu não tinha plantão, eu estudava. Então, assim, eu comecei estudando 2 horas por dia, e no final eu estava estudando entre 6 e 8 horas por dia. É uma dedicação grande, né, Ana? É uma dedicação grande, mas dá para passar na prova. E eu, como outros enfermeiros brasileiros que eu conheço, passaram de primeira. Não tiveram que refazer a prova. Então, assim, dá para fazer. É uma dedicação muito grande, né? A prova de inglês, falando agora para a prova de inglês, tem 2 provas que são aceitas, o TOEFL e o IELTS. O IELTS tem algumas diferenças entre elas. As 2 avaliam a mesma coisa, que são as 4 habilidades, né, de você ter proficiência numa língua, que é o speaking, a conversação, você entender, ouvir, né, o listening, o reading, que é você ler, interpretar, e o writing, que é você escrever. Então, as 2 provas avaliam as mesmas habilidades, mas tem algumas diferenças entre as provas. Então, eu optei pelo IELTS, porque o IELTS, ele é com a pessoa, entre a parte do speaking, e eu me sentia mais segura tendo uma pessoa na minha frente me perguntando, ao invés de fazer online. Então, na época, eu escolhi o IELTS e também a gente consegue passar. Assim, eu tinha um nível intermediário de inglês no Brasil já antes de fazer, intermediário a avançado para o Brasil, antes de fazer essa prova. Mas, assim como o NCLEX, assim como qualquer prova, a gente se prepara para a prova, entendeu? O IELTS tem milhões de dicas também na internet, tem cursos preparatórios. Eu, como sou do Rio de Janeiro, eu fiz um curso preparatório só para o IELTS, depois eu fiz aula particular com uma professora de inglês, só focada no IELTS. Então tem dicas e maneiras que você aprende a fazer a prova. E é isso que importa, você precisa passar na prova para você validar a sua licença, validar tudo para você chegar aqui, né? Depois que você... Deixa eu ver, tem a terceira etapa. Depois que você fez a validação do seu diploma e passou nas 2 provas, depois você tem um documento que é mais uma credencial que vai te dizer, um screening, que vai te dizer que você está apto a ter a sua licença. E aí é mais ou menos um órgão, é o mesmo órgão, CGFNS, que no caso que eu usei, que vai avaliar se está tudo certinho para você poder tirar a sua licença. Ele reúne, então, no caso, todas as informações. Ó, essa menina passou na prova do NCLEX, ela passou na prova de proficiência na língua inglesa e todos os documentos dela estão ok. Ok, ela pode ser enfermeira, é isso? Ela pode tirar a credencial dela, é isso? É isso, exatamente. Ana, e aí me tira uma outra dúvida que muitos enfermeiros ficam com medo. Ah, tá, mas eu vou validar meu diploma. Eu vou ter todo esse trabalho intelectual realizado. E aí, como é que eu faço para ir para lá? Eu não posso entrar nos Estados Unidos sem ter a licença de trabalho, o visto adequado, né? Exatamente. Então, como é que foi para você selecionar uma maneira
de ir trabalhar aí legalmente, né? Isso é uma parte que é difícil da gente fazer por conta própria. Eu não conheço ninguém que tenha feito. Já ouvi histórias de pessoas que fizeram por conta própria, contratando advogados americanos e gastaram muito dinheiro e, no fundo, não tem a garantia de se vão conseguir o visto de trabalho ou não. Então, tem algumas empresas que fazem esse trabalho. Empresas que contratam enfermeiros de outros países para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Tem um número certo de visto de trabalho que é específico para enfermeiros e essa categoria onde os enfermeiros se incluem, né? Então, na época, quando eu decidi, agora eu vou, o que eu fiz? Eu pesquisei na internet as empresas que fazem esse tipo de serviço e selecionei 4 das que tinham melhor avaliação das pessoas que já trabalhavam por essa empresa. Fiz o processo para as 4 e depois escolhi uma que eu achava que dava o maior suporte, tanto antes quanto durante o processo e depois da minha chegada aqui nos Estados Unidos. Então, Ana, quando você fala de suporte, quais seriam esses suportes? O enfermeiro poderia levar a família? Quem é casado pode levar filho, pode levar marido? Todo mundo fica legal aí? Como é que funciona essa parte? As empresas, elas dão um visto de trabalho para o enfermeiro, o cônjuge, no caso, e os filhos. Então, se você quer vir com seu marido, ou sua esposa e as crianças, a empresa faz o processo do visto para toda a família. Então, assim, é a maneira, na minha opinião, legal e mais eficiente de vir trabalhar aqui como enfermeiro. Quando eu falo do suporte antes de chegar aqui, as empresas elas já começam a fazer um treinamento enquanto você ainda está no seu país. 6 meses antes de eu tirar meu visto para entrar aqui, eu já tinha aulas online de enfermagem semanais e provas, muitas vezes semanais também. Porque a empresa quer realmente saber que você já tem alguma experiência. As empresas, todas elas, requerem, no mínimo, 1 ano de experiência na prática. Informação importante. Do que ela vai te contratar. Então, geralmente, todas têm vaga para médico cirúrgico, geralmente para emergência, algumas para pediatria, UTI, que são as áreas mais comuns. Então, até no meu caso, quando eu decidi que eu ia vir, eu tive que mudar de área, porque eu estava num setor de endoscopia no Brasil, e aí não tinha essa vaga nas empresas. Então, no Brasil ainda eu mudei, mas eu já tinha experiência de muitos anos. Esse ano eu faço 18 anos de formada. Ai, meu Deus. É uma menina ainda. E aí eu tive que mudar, eu fui na minha chefia e passei para a área médico-cirúrgica para ficar 1 ano na médica cirúrgica antes de vir para cá, para comprovar essa minha experiência na área que a empresa pedia. E aí começam esses cursos e aulas online, cerca de 6 meses pela minha empresa foi essa experiência, cerca de 6 meses antes de eu chegar aqui. Quando a empresa gente, é uma empresa americana, é toda setorizada, você tem uma pessoa que é responsável por você em cada área da empresa, então você fala às vezes com 5 pessoas ao mesmo tempo, cada um de uma área que está focando numa coisa. Um está focando nos seus documentos, outro no visto, outro fazendo seu currículo em inglês. Então, assim, é muito eficiente. A minha experiência com essa empresa que eu vim foi muito boa, está sendo ainda, né? E aí, quando a gente chega, essa empresa pela qual eu vim, ela tem 6 semanas que você passa na empresa, que no caso essa empresa é na Flórida, 4 semanas de treinamento de enfermagem, onde eles te ajudam a tirar as certificações que são obrigatórias aqui, né, como BLS, ACLS, se você vai para pediatria, o PAUS, se você vai para emergência, tem a certificação de trauma. Então a empresa te ajuda a tirar todas as certificações. E fora, eles fazem 2 semanas de adaptação cultural, que eles chamam, que eles vão mostrando como é o modo de vida americano. E, além disso, eles ajudam você a tirar todos os seus documentos. Eles me ajudaram a tirar a minha carteira de identidade daqui, né, que é o Social Security Card. Eles me ajudaram a tirar minha licença de motorista. Meu visto chegou quando eu estava já na empresa, né, porque a gente faz a prova para o visto no consulado do Brasil, mas o Green Card mesmo, ele chega quando a gente está aqui nos Estados Unidos.
E aí, até vou explicar um pouquinho que o Green Card muita gente não sabe, mas o Green Card na categoria que a gente tira aqui, ele é um visto de residente permanente, que ele permite que a gente more aqui pelo aquele determinado período de tempo, né? No caso, o Green Card, o meu Green Card é válido por 10 anos. Mas e se você quiser permanecer, Ana? Eu fiquei 10 anos, ele venceu, mas eu quero continuar aqui. Eu não quero ir embora. O que você tem que fazer? Você tem essa possibilidade. Acho que após 5 anos de você estando aqui com o seu Green Card, você pode, se você decidir, eu quero ficar, eu tô aqui há 5 anos, eu me sinto feliz aqui, é o lugar que eu decidi que eu vou passar o resto da minha vida ou os próximos anos da minha vida, você pode aplicar para cidadania. E aí, após 5 anos, você pode fazer essa aplicação e aí você vira cidadão americano. E aí você não perde sua cidadania brasileira, você passa a ter dupla cidadania. É uma prova de história do país, né? Que a pessoa que quer tirar a cidadania americana, ela faz uma provinha, ela se prepara, estuda a história do país e vai lá fazer uma provinha para mostrar, olha, eu posso ser um cidadão porque eu sei sobre a história desse país. E o seu vínculo com a empresa, Ana, de quanto tempo? Tem um valor assim, olha, você tem que trabalhar para essa empresa durante X tempo. Se eu não quiser trabalhar mais, eu trabalhei 1 ano e não quero mais, tem como se desvincular? Como é que funciona isso, em termos legais? Vamos lá. A empresa, pelo menos a minha, tem 2 tipos de contrato. Uma para quando o enfermeiro já chega com as provas feitas, com tudo feito, como foi no meu caso. Quando eu cheguei na empresa para assinar o contrato, eu já tinha o NCLEX, a minha prova de proficiência e a minha licença. Então, eu já estava com meio caminho andado. Esses primeiros 6 meses de estudos e de provas, já estava tudo resolvido. Sim. Então, eles não tinham que... como eu posso explicar? Eles não iam precisar me fornecer estudo. Eles poupavam uma parte do trabalho deles. Então, com certeza. Então, você estava avançada no processo. Então, o meu contrato era um pouco mais curto, exatamente. O meu contrato é de 2 anos e meio. Outros enfermeiros pela mesma empresa, que chegaram sem nada, que a empresa ajudou a fazer toda a validação de documentos e tudo, o contrato é de 3 anos. O contrato que você assina, você tem que saber que algumas coisas assim, você vai ganhar a média salarial do estado, mas a menor. Você não vai chegar aqui ganhando super bem, mas você consegue viver numa boa. Você e sua família. Você consegue, como enfermeiro, viver você e sua família e sustentar sua família. Não tem problema. Mas você não vai juntar um monte de dinheiro assim que você chega aqui. Porque tem um contrato da empresa com os hospitais que os enfermeiros são alocados. Então, claro que a empresa fica com alguma parte do dinheiro para fazer todo esse processo de trazer os enfermeiros para cá. Sim. Então é importante você saber que você vai chegar e nesse período de 2 anos e meio você vai ganhar uma média salarial inferior ao que você ganharia, ao que você vai ganhar após isso, por exemplo. Mas é como se você estivesse pagando pagando o seu Green Card, né? Você está pagando por aquele serviço que a empresa está prestando para você. Né? E muitas vezes a empresa continua prestando por muito tempo, como a minha empresa, por exemplo. Eu tinha reuniões semanais, depois por telefone, depois mensais, agora elas são a cada 3 meses, depois de 1 ano. Porque eles querem saber como é que você está no hospital, se está tudo bem, se você está precisando de alguma coisa, se aconteceu alguma coisa. Então, tem assim, todo um suporte, né, Ana? Tem todo um suporte. Então, assim, você está recebendo, não está recebendo todo esse valor que você poderia estar recebendo, mas você tá seguro, tem alguém tá contando com alguém ali que tá te ajudando. Tá zelando por você, né, Ana? Exatamente. Isso é bacana mesmo, porque dá uma segurança, principalmente quando a pessoa vai, assim, decide e vai, às vezes, sozinha, ou às vezes só vai ela e o marido, ou né, a esposa com os Até filhos. No meu caso, né, Liz? Eu vim sozinha. Então, como eu vim sozinha, eu falei, eu vou com a empresa que me dá o maior suporte. Com certeza. Porque é uma coisa que, assim, que eu tinha alguém para contar para tudo isso. Quando eu cheguei, eles me ajudaram até a alugar um apartamento aqui na minha cidade. Né? Olha, que bacana. Mais uma coisa que é importante falar é que as empresas, você não tem muito poder de escolha do lugar que você vai. Era a minha próxima questão. Eu ia perguntar exatamente isso. Deixa eu voltar uma coisa que você me perguntou em relação
se você quiser se desvincular da empresa antes desse período de contrato, você tem que pagar uma multa. E a multa é bem alta. Então, assim, já vem... Não vale a pena. Na minha opinião, não vale. Já venha meio que preparado que você vai passar aqueles 2 anos e meio ou 3 vinculado à empresa. Sim. Tem um trabalho aqui nos Estados Unidos que é de Traveler Nurse, que você... São contratos curtos em lugares que precisam muito de enfermeiros e os enfermeiros fazem muito dinheiro dessa forma. Então, tem pessoas que eu conheço, que eu ouvi falar, não é ninguém próximo de mim, mas que quebraram o contrato e fizeram esse trabalho para poder pagar a multa. Entendi. Mas assim, eu não vejo, para mim, eu tô feliz onde eu não vejo necessidade de fazer isso. Porque aí depois você junta o dinheiro que você quer juntar. Esses primeiros 2 anos e meio passa tão rápido, né, Ana? Quando já deu 1 ano que você tá aí, não já? Já, é muito rápido. Olha, muito rápido. E Ana, como foi para você, como é que foi a escolha do lugar? Eles te deram opções ou não? Ana Luísa, você vai para tal lugar. Porque você, carioca, acostumada com aquele calor do Rio de Janeiro, né? Como é que foi para você pensar na possibilidade de ir para um estado muito frio, para uma parte muito gelada? Pois é, esse é mais um fator que você coloca quando você escolhe a empresa. Porque, por exemplo, das 4 empresas que eu fiz o processo seletivo, 2 delas eram só para um determinado estado. Elas só contratavam para aquele estado. A empresa que eu tô, ela manda para quase todos os estados dos Estados Unidos. Tem alguns que não, mas assim, quase todos. E aí, o que ela faz? Ela te dá uma opção. Ela fala assim, me fala os 3 estados de preferência. Então, assim, é uma preferência. Pode ser que você não vá para esses estados, tá? Eu falei os meus estados de preferência e eu consegui vir para um desses estados. Qual é o seu estado? Eu hoje estou no estado de Nova York, na região central do estado. Então, assim, é uma região bem rural, bem de natureza. Pequena cidade, Ana? Cidade pequena. Nossa, a minha cidade tem 18 mil habitantes. Então, assim, é bem pequena. Pequenininha. Todo mundo conhece todo mundo, praticamente. Praticamente. Que legal. E aí, assim, por que eu escolhi esse estado? Porque eu tenho amigos que estão no mesmo estado, mas em outras cidades. Então, eu teria alguma possibilidade de estar próxima de pessoas, né, de amigos. Sim, sem dúvida. Mas pode ser que a empresa te mande para... E, em geral, ela manda você... Os convênios da empresa, em geral, são com hospitais pequenos. Em cidades... Não hospitais pequenos, em cidades pequenas, onde o déficit de enfermeiro é maior. Porque o que acontece? Todo mundo quer trabalhar e morar numa cidade grande. Então, o déficit não é tão grande quanto numa cidade pequena. Então, em geral, a empresa manda você para uma cidade pequena. Entendi. Mas aí também é todo um processo de adaptação. E é frio ou não é? Como é que tá aí o clima? Aonde eu moro é muito frio. O inverno dura uns 5 meses, pelo menos. Meu Deus. Mas também, assim, tem toda uma estrutura. Todos os apartamentos, as casas têm aquecimento. Então, eu passo meu inverno de camiseta de alcinha. Eu falo com a minha família, com os meus amigos, né, por vídeo. E eles falam, mas não tá frio? Eu falo, tá, lá fora tá menos 5. E eu tô dentro de casa de camiseta de alcinha. Numa boa. Porque é todo... A cidade é preparada para esse inverno, né? Que legal. Então... Em tudo, assim, tipo, eu moro num apartamento que é num condomínio, então quando tem neve, tem o pessoal do condomínio que vem tirar a neve da rua. Então, assim, você tem todo um suporte, porque a cidade convive com a neve por muito longo do ano, né? Sim, então, são coisas que eu fui aprendendo, assim, a lidar realmente, porque por ser do Rio de Janeiro é muito diferente pra mim. Mas você também tem o casaco certo, a bota certa, que você compra e você tá... Tudo é uma questão de adaptação, né, Ana? Pois é. E, Ana, pra gente fazer um apanhado aí geral, como é que é ser enfermeira nos Estados Unidos? Eu queria saber, assim, alguns detalhes que para você falou, Lisiane, isso aqui é muito bacana ser enfermeiro aqui por causa disso, né? O salário, outra questão, o salário ele é igual em todo o país ou não? Ele tem uma média salarial diferente de acordo com cada estado? E assim, eu queria que você falasse da autonomia,
da equipe multiprofissional, como é que funciona isso aí? Liz, você chegou no melhor ponto, assim, da entrevista, que eu acho que é a melhor parte de tudo é ser enfermeira aqui. É assim, é muito gratificante. Para começar, a enfermagem, o enfermeiro aqui é a profissão, eles fizeram uma pesquisa, eles fazem uma pesquisa anual, deixa eu ver se eu acho esse dado aqui, que o enfermeiro é a profissão mais confiável nos Estados Unidos por 18 anos seguidos. Então, Meu assim, Deus. a enfermagem... Isso, os próprios americanos respondem a essa pesquisa. Exatamente, uma pesquisa para os americanos. Então, é um país que respeita, reconhece, valoriza, reconhece, exatamente. Então, isso é muito gratificante, sabe? Isso é... Porque, assim como você, né, e as pessoas que a gente trabalhou junto, a gente sabe que a gente ama ser enfermeiro. É uma coisa que a gente ama fazer, não é qualquer um que faz. É uma coisa que tem uma coisa lá dentro que é diferente. Né? É verdade. E ser enfermeiro aqui é muito gratificante. Primeiro é o escopo da prática da profissão. Você realmente faz tudo aquilo que você aprendeu na faculdade. Entendeu? Você não tem aqui, por exemplo, o exame físico completo do paciente, quem faz é o enfermeiro, o médico não faz, o médico confia no nosso exame físico. A gente faz um exame físico diário em todos os pacientes, da cabeça aos pés, sabe? Céfalo-caudal. Céfalo-caudal. Literalmente, com ausculta cardíaca, pulmonar. Aqui eu fui aprender, depois de 18 anos, as diferenças de cada som pulmonar, de cada som cardíaco. Você foi estudar tudo de novo, Ana? Essa parte que a gente não usa muito no Brasil, que a gente faz o exame físico mais focado no problema. No problema, né? Ao invés de fazer o exame físico completo. Então, assim, você atua de uma forma muito de autonomia e responsabilidade também, porque você tem que saber o que você está fazendo, porque você vai documentar tudo aquilo, e outros profissionais vão olhar a sua documentação para saber como é que o paciente está. Então, é uma responsabilidade também. Enorme. Pois é. Então, outra coisa que é muito importante, aqui é o enfermeiro que faz a administração de medicamentos, todas, desde oral a injetável. Eles entendem que o risco que o medicamento pode ter para o paciente é tão grande que é uma responsabilidade do enfermeiro. A gente tem a nossa passagem de plantão é à beira-leito, né? Porque o enfermeiro não tem 10, 15, 20 pacientes, né? A média de pacientes por enfermeiro, para o enfermeiro fazer muita coisa, pelo enfermeiro fazer exame físico completo de todos os pacientes, passar todas as medicações, a média, por exemplo, na área médico-cirúrgica é de 5 a 6 pacientes por enfermeiro. No CTI, em geral, são 2. Na área semi-intensiva, são 4. Então, você tem muito menos pacientes, né? Porque você tem mais funções. Mais demandas. Então, você faz a passagem de plantão de todos os seus pacientes à beira-leito, que eu acho que é muito legal, porque o paciente tem informações ali sobre o que está acontecendo com ele. Ele pode acrescentar informações durante a passagem de plantão. Então, é um momento que eu acho super importante da enfermagem e da interação ali. Uma outra coisa é a autonomia e de todos os profissionais de saúde. Eles são todos muito responsáveis e muito importantes, assim. O fisioterapeuta é quem decide se o paciente vai ter alta para casa ou se ele precisa de uma reabilitação, por exemplo. Olha, que legal. É o farmacêutico que decide se o paciente que controla alguns protocolos, como de heparina, de antibióticos, para ver o nível sérico, ele pede exames. Então, você está o tempo inteiro em contato com profissionais que estão fazendo a sua profissão no escopo da prática total, sabe? Interagindo. Então, assim, todo mundo é importante, todo mundo tem as suas responsabilidades. É muito gratificante ver isso. Literalmente, cada um exerce a sua função, né, Ana? Exatamente. Um ajudando o outro, não ficando só em um profissional a responsabilidade do todo, né? Não, exatamente. Às vezes a gente vê alguma coisa no paciente que nós que estamos lá 24 horas por dia, né, os enfermeiros, e a gente fala para o médico, o paciente o quadro dele está declinando, a gente precisa fazer alguma coisa, está acontecendo isso e isso. Então, muitas vezes é o enfermeiro que começa já a fazer alguma coisa e depois chama o médico. Meu paciente começou a declinar, comecei a fazer isso, você pode vir aqui. Tem todo um sistema de falar com o médico por
pelo computador também, é muito legal. Eu adoro. Tá apaixonada, né, Ana? Eu tô muito feliz aqui pela nova realidade. Você poder realmente exercer a sua função e ser reconhecido por isso é muito gratificante. E, Ana, tem um número grande de estrangeiros? Tem. Aqui na minha cidade tem um número grande, no meu hospital, é o hospital principal da cidade, né? Tem um número grande de estrangeiros na enfermagem e na medicina. Olha. Nas outras profissões eu não vejo tanto, mas, por exemplo, na enfermagem aqui na minha cidade, no meu hospital, tem enfermeiro do Brasil, tem alguns da África, de lugares diferentes, tem da Nigéria, de Camarão, tem das Filipinas, tem de alguns lugares. Temos médicos também que são médicos da Índia, do Paquistão, de países árabes. Então, quer dizer, tá todo mundo se adaptando, né, Ana? Então, exatamente, acaba tendo uma rede de apoio, né, nessa questão da adaptação, né? Exatamente, não tem aquele negócio de ego, sabe? É todo mundo tá fora de casa interagindo com cuidado centrado, focado no paciente. Isso que eu acho que é muito legal. Cada um na sua área, mas com cuidado centrado no paciente. E como é a relação do enfermeiro com o técnico de enfermagem, com o auxiliar? Existe aí esses tipos, né? Existe as categorias diferentes aí? Existe a mesma coisa, mas no hospital onde eu trabalho, a minha experiência, a gente tem... essa é a principal diferença do Brasil também. A gente tem mais enfermeiros do que as outras categorias. Enquanto no Brasil a gente tem um enfermeiro e muitos técnicos de enfermagem, né, por setor, aqui a gente tem muitos enfermeiros e poucos técnicos de enfermagem. Tem a mesma coisa, assim, a gente tem um que a gente chama de CNA, que é como se fosse um auxiliar de enfermagem. Esse tem um escopo de prática muito reduzido, ele só pode dar banho, trocar paciente, alimentar o paciente, caminhar no corredor com o paciente, ele não pode fazer nada além disso, não pode nem fazer nada na bomba de medicação, nada. E aqui no meu hospital a gente tem mais enfermeiros e esse CNA, como se fosse o auxiliar. O auxiliar. Não tem muitos técnicos. O técnico, ele tem a mesma coisa no Brasil, tem um escopo da prática no meio dos dois, né, no meio do caminho. E isso aqui nos Estados Unidos é uma coisa complexa. Cada estado tem leis diferentes. Então, às vezes, o LPN, que é o técnico, pode fazer algumas coisas num estado que ele não pode fazer em outro. Fazer no outro, entendi. Então, tem isso. Mas, assim, em geral, eles não podem. O que eles não podem fazer, que eles fazem no Brasil, por exemplo. Não pode fazer o destro, né, a glicemia capilar. Nossa, o destro, não? Não. Não pode passar medicação intravenosa. Alguns estados pode, mas não pode todas as medicações. Não pode opioides, não pode medicações controladas e tal. Quimioterápicos, nada disso. Então, tem algumas diferenças. Eles podem, por exemplo, puncionar veia? Depende do estado. Entendi. Tem estado que pode, tem estado que não pode. Então você tem que saber literalmente quais são as regras do seu estado, do seu hospital, né, Ana? E basicamente é o enfermeiro que faz tudo, entendeu? Se você tá na dúvida, tudo as coisas. Faz você. O enfermeiro pode fazer, então faz você. Entendi. Que bacana. Então é uma experiência nova, tá sendo, né, Ana, uma experiência nova que você tá gostando e que você recomenda. O que você acha? Eu super recomendo, assim, é uma mudança de vida, né, muito grande. Então, assim, você tem que querer isso. Não é para todo mundo, não é todo mundo que deseja morar fora do país ou que deseja trabalhar num outro país. Mas quem deseja, eu recomendo muito vir para os Estados Unidos, porque ser enfermeiro aqui, eu acho que é diferente de ser enfermeiro em qualquer outro lugar do mundo. Porque você ter a responsabilidade, a autonomia e ser reconhecido como você é aqui é uma coisa que não tem preço. Que bacana. Muito bom saber. Então, assim, eu recomendo. Você tem duas coisas que são importantes. Você tem que saber que o processo é longo. Então, você tem que saber que você tomou essa decisão. É lá na frente que você vai realizar esse concretizar. É uma preparação, né? É lá na frente que você vai concretizar esse processo, esse sonho, o que for. Tem você estar preparado internamente, emocionalmente, para estar morando num outro país. Porque isso também não é para todo mundo. Tem gente que é muito apegado aos vínculos.
a família. E é um preparo grande emocional, né, Ana? É um preparo emocional, porque você vai estar longe, tem que pegar um avião de 10, 12 horas para você chegar na sua cidade, às vezes 2 aviões. Sim. Então, assim, por mais que você ganhe aqui um salário que você possibilita você ir ao Brasil com alguma frequência, você tem que saber que você vai estar longe a maior parte do tempo. Então não é para todo mundo também, é para quem tem esse sonho e consegue tá bem. Mas eu acho até que quem vem com a família, quem vem com o marido e filhos, muitas vezes tem esse núcleo familiar. Um apoio maior, né? Tem um apoio maior. Eu sempre tive esse sonho de morar fora, de ter essa experiência, e sempre fui também muito independente, assim, de viajar, de fazer as coisas por conta própria. Então, para mim, mesmo estando sozinha, eu consegui nesse 1 ano que eu tô aqui, eu tenho 3 amigos queridos na cidade, que eu posso chamar de amigos, e tô sempre conhecendo gente nova. Então, quando você vem com o coração aberto. Emocionalmente preparada para essa mudança, eu acho que é uma mudança muito positiva. Eu super recomendo. É comum o enfermeiro aí ter mais de um emprego? Porque isso é muito comum aqui no Brasil. Aí tem essa necessidade ou não? Você vê o enfermeiro fazendo extra? Tem extras no hospital? Então, eu não acho que não tem essa necessidade. O salário que a gente ganha, e aí eu tô falando tanto assim, eu ganho menos porque eu tô numa cidade pequena. Mas se eu me mudar depois do meu contrato, por exemplo, para a cidade de Nova York, eu vou ganhar cerca de 3 vezes o que eu ganho. Mas o custo de vida é maior. Mas o custo de vida também é 3 vezes. Ou pelo menos o dobro do meu custo de vida aqui. Então, mas assim, você consegue viver tranquilamente com o salário de um emprego. Entendeu? Olha, você que não bacana. Precisa de 2. Tem gente que trabalha em 2 e tem gente que faz extra no seu hospital. É muito comum também. O hospital tem os plantões lá que ele tem abertos e você vai e coloca o seu nome. Então você pode fazer 1, 2 extras por semana. Isso é liberado. Uma coisa que não é liberada é você fazer dobra. É proibido até. Na maioria dos estados, você não pode dobrar. Então ninguém faz 24 horas. Plantão de 24 horas não existe. 24 horas. Você pode fazer até, dependendo do estado. Aqui no meu estado, acho que são até 4 horas a mais do que o seu plantão. Se você algum enfermeiro teve algum problema, não vai conseguir chegar, eles vão ligar para alguém para ir. Ou se você tá lá, você pode se oferecer. Eu posso ficar de 7 às 11, por exemplo. Entendi. Meu plantão é diurno, de 7 às 7. Então, mas assim, tem gente que trabalha em 2, tem gente que tá querendo comprar sua casa, tem gente que manda dinheiro pra família, cada um é uma situação diferente, né? Então tem gente, eu por enquanto tô em um só e eu pego extras de vez em quando pra dar um aumentinho na renda, entendeu? Uma coisa é bom por um lado e por outro, né? Você ajuda o hospital e também ganha um extra a mais. Ana, você tá aí há 1 ano, né? Então você chegou no meio da pandemia. Como é que foi toda essa questão? Como é que está sendo trabalhar nesse período que o mundo está atravessando de tanta dificuldade? Como é que começou e como é que está neste momento, maio de 2021? Então, eu cheguei na Flórida, né, onde é a empresa, em fevereiro de 2020. E aí, logo depois veio a pandemia, foi quando eu vim para cá. Eu cheguei na minha cidade no 1º de abril de 2020. A gente estava, eu acho que como a maioria das pessoas no mundo, apavorado. Eu tive que pegar um avião para chegar aqui, eu queria vir de carro. A minha cidade, da Flórida para cá. De medo, porque eu não queria entrar num avião, né, por causa do Covid. Mas viemos de avião, eu e mais um enfermeiro da empresa, que também trabalha no mesmo hospital que eu. Viemos de avião, com máscara, sem tocar em nada, álcool gel e seja o que Deus quiser. Aqui, a minha cidade é muito pequena e é uma cidade onde o que gera movimento na cidade é porque ela tem uma universidade grande. Em abril, quando eu cheguei, a universidade já estava fechada ou fechou logo depois. Olha. O que acontece é que as pessoas que geralmente vêm para cidades pequenas para a universidade, quando está fechado, elas voltam para suas casas, nos seus estados ou nas suas cidades onde elas moram, né? Então a cidade meio que esvaziou. Então a cidade estava tudo fechado, literalmente. Você não podia. As lojas fecharam todas. Eu, para comprar os móveis para minha casa, eu tive que comprar tudo online. Eu não podia. Loja de móvel, não tinha nada aberto. Então, assim, só tinha aberto o Walmart e a lojinha de hortifruti. E é isso. Restaurante, bar, tudo fechado. Então foi uma coisa que foi difícil, que foi montar a minha casa. Mas foi aos poucos. É a vida. Imagina. Outra coisa foi o hospital, né?
New York City, que é a 4 horas daqui de onde eu moro, foi muito atingida. Mas por acaso, ou por obra, né, de Deus, ou divina. Exatamente. Por eu estar aqui numa cidade muito pequena, que a universidade fechou, nós tivemos pouquíssimos casos de Covid na primeira onda. Tá? Na primeira onda, nós tivemos pouquíssimos casos no hospital e eu acho que uma morte. Mas você sabe, como eu falei, minha cidade são 18 mil habitantes, a minha cidade é muito pequena. Muito pequena. E já na segunda onda, né, que começou em outubro, mais ou menos aqui, a universidade já tinha reaberto, algumas escolas eu acho que tinham reaberto, e aí essa onda veio muito mais forte pra gente, pra minha cidade, porque a primeira onda a gente quase não viu nada. Então, não foi fácil, não é fácil para o enfermeiro trabalhar todo paramentado. A N95, claro que machuca demais. Depois de 12 horas de plantão, você tá com o seu rosto todo marcado, né? Mas... E nem o hospital estava muito preparado, então, assim, teve que fazer... Não tem tanto... Meu hospital não é um hospital grande, então não tem tantos rooms, não tem tantos quartos. Com aquela antessala para você ter 2 portas e tal, né? Ou com pressão negativa. Então, o hospital teve que montar uma ala com pressão negativa e tal, que aí a pessoa, quando entrava lá, tudo era pressão negativa. Então, o hospital teve que se adaptar. E eles faziam rodízio dos enfermeiros que ficavam na área de Covid ou não. Os enfermeiros do meu setor, que é o médico cirúrgico. Na UTI não tem como fazer isso, mas, por exemplo, no meu setor tinha pacientes com Covid e pacientes sem Covid. Então, eles separaram esses 2 grupos e eles faziam esse rodízio para que não ficasse ninguém ficasse sobrecarregado, que eu até achei muito positivo. Então, assim, a gente sabia que aquela semana eu estava na área de Covid, na semana seguinte eu não estava. Então, tinha esse rodízio. Mas passou por aqui sem abalar tanto assim. A gente teve alguns casos de morte, sim. E hoje em dia, por exemplo, maio de 2021... O que a gente tem é todo paciente que chega na emergência é testado. E o que eu tenho visto na prática é que os pacientes, eles chegam na emergência por uma outra coisa e às vezes estão com Covid assintomáticos. Olha. Então, estão colocados em isolamento, porque eles podem contaminar outras pessoas, mas eles não estão com sintomas do Covid, eles estão com sintomas de uma outra doença de base, ou alguma outra doença aguda que eles tiveram. Entendi. Então... Isso é como nós estamos hoje aqui na minha cidade. E vocês ainda usam máscara na rua, Ana, ou não? Porque o presidente deu uma declaração que quem tivesse as 2 doses, né, e não estivesse em lugar fechado, poderia andar sem máscara na rua. O que você está sentindo aí do pessoal da cidade? Eu ainda vejo muita gente andando de máscara na rua. Eu acho que as pessoas... E aqui a vacinação já está liberada... Pelo menos no meu estado, acho que em todo o país, para quem já tem 16 anos ou mais. Então, assim, quem quiser vacinar já pode se inscrever e que a vacina está lá disponível, né? Então, mas tem gente que não se vacina, né? Tem gente que é contra a vacina, umas coisas que você sabe que a gente que trabalha com a ciência são difíceis pra gente. Mas área fechada sempre de máscara, se você for ao mercado ou a qualquer loja, é obrigatório o uso da máscara. Ah, legal. Bar, restaurante, você pode tirar depois que você chega na sua mesa e senta, você pode tirar a sua máscara e aí as mesas ainda estão com distanciamento. Com distanciamento, né? E no hospital a gente continua com todo, a gente continua com máscara e o face shield, a gente continua usando para todos os pacientes. Entendi. Segurança, né? Zelar pela segurança. Você já tomou as 2 doses, Ana? Já, graças a Deus. Ai, meu Deus, é um alívio isso. É um alívio, mas posso imaginar. Tá joia, então. Ana, estou muito feliz com a sua participação. Eu acho que a experiência de uma pessoa que vai e se joga num sonho desse, né? E tem toda uma etapa grande aí, né, um caminho a ser percorrido e a gente vê o sucesso dela lá na frente, né, a gente fala, pô, é possível, né, então para quem quiser, eu acho que é uma experiência, né, eu acho que vale a pena, então, pelo que você disse aí, pela sua experiência, você está muito feliz e eu estou muito feliz que você tenha compartilhado com a gente essa sua experiência. Muito obrigada pela participação.
Obrigada a você, eu agradeço o convite. E espero que eu tenha inspirado algumas pessoas, né? Porque com certeza. Às vezes a gente está vivendo numa situação tão difícil no nosso país hoje em dia, né? Eu sei porque minha família, meus amigos, está todo mundo lá, que às vezes é uma coisa que a gente pode pensar, por que não tentar, né? É verdade. E tentar dessa forma para esse país aqui, por exemplo, onde o enfermeiro é super valorizado, onde há 18 anos é a profissão que é mais confiável, então assim. Eu estou realmente muito feliz aqui, assim como você, eu amo ser enfermeira, é uma coisa que eu acho que a gente tem em comum. Sim. E eu me realizo todos os dias no meu plantão. Então, acho que isso é muito gratificante. E espero que eu tenha inspirado algumas pessoas. Com certeza inspirou, Ana. Com certeza. Até eu fiquei aqui pensando, ai meu Deus, é possível. Muito obrigada. Eu ia adorar ter você aqui comigo. Ai, quem sabe, né? Ana, te agradeço imensamente, viu? Muito obrigada por participar aqui desse aplicativo que eu tenho certeza que muitas pessoas vão ver e se inspirar na sua história. Obrigada, grande beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.